NutriQuim, desenvolvimento de um jogo didático que articula a nutrição, saúde e a tabela periódica. Desenvolvido por mim, Marcela, professora da Escola Básica, e orientado pela professora Eluzir da UF. A alimentação saudável tem que ser trabalhada dentro de sala de aula, não só por uma questão de nutrição, mas também para alertar os alunos sobre os possíveis problemas de saúde que eles podem adquirir ao longo dos anos. E, aliado a isso, a gente também pensou em estratégias para o ensino de química que visassem diminuir o problema da linguagem, que são os símbolos químicos que os alunos têm muita dificuldade. E por que não fazer isso de forma prazerosa, utilizando jogos, né? No caso, um jogo didático, porque ele vai revisar o conteúdo de tabela periódica e suas propriedades, que é um assunto muito importante na química. A metodologia utilizada foi classificada como qualitativa, foi feita num ambiente natural, que é a sala de aula, e é uma fonte direta para a coleta desses dados. Além disso, ela foi classificada como descritiva, porque são fenômenos observados sem interferência de um pesquisador. Os materiais é um jogo de tabuleiro com cartas, com quiz e pirâmide alimentar. O jogo de tabuleiro ele tinha formato de um corpo humano e também tinha uma trilha ali para percorrer. Tinha 4 envelopes com situações e problemas para os alunos solucionarem, 4 pinos para diferenciar esses grupos, um dado para facilitar as jogadas, fichas com símbolos químicos que vocês podem ver na figura 2, que são de cores diferentes, para quando os alunos acertassem as jogadas, eles ganhavam o símbolo referente à carta que eles tinham acertado, e cartas sobre os 27 elementos químicos. Dentro do tabuleiro tinha uma casa chamada Casa da Sorte, e quando o representante do grupo passava por ela, tinha que responder uma pergunta em forma de quiz sobre tabela periódica e suas propriedades. Se acertasse essa pergunta, ele era levado a uma pirâmide alimentar, onde ele poderia escolher, dentre os 23 envelopes de alimentos ali que tinha, o alimento que mais se aproximasse do problema dele para solucionar. E por quê? Porque dentro desse envelope tinha uma carta com informações nutricionais e composição química. Ao ler essa carta, eles poderiam escolher quais dos elementos grifados ali eles queriam para acumular e me entregar no final. Por que 27 elementos químicos, né? Os 27 elementos químicos foram escolhidos com base nesse artigo do Baran, onde ele lista os elementos majoritários, elementos traços e elementos ultramicrotraços. Como jogar? A gente divide a turma em 4 grupos, cada um deles recebe um problema, que no caso é anemia, cárie, colesterol alto e diabetes, problemas do cotidiano. Todos os pinos iniciam na casa 1, aí vamos pegar o primeiro caso, ele vai lá, está na casa 1, ele escolhe uma carta e aí sorteia no dado uma face. Aí vou botar aqui, sorteou a face 3. Eu leio nessa carta que ele escolheu 3 dicas. E com essas 3 dicas, eles têm o auxílio da tabela periódica, né? Eles podem tentar adivinhar qual é o elemento com base nas dicas que eu li. Ali, acertando essa dica, ele ganha uma ficha. Errando, não ganha nada. Mas, de qualquer forma, acertando ou errando, eles vão avançando as casas. O importante é acumular fichas com esses símbolos químicos. Quando chegar na casa da sorte, ele responde a pergunta do quiz, como eu já tinha falado. Se acertar a pergunta do quiz, ele vai para a pirâmide. E aí ele tem a oportunidade de pegar algum símbolo químico através do alimento, né, que ele ainda não adquiriu. E isso pode ser vantajoso no final do jogo. No final, eu recolho os envelopes e desvendo os problemas e somo os pontos. Cada problema é solucionado por esses elementos. Caso um tenha esses elementos necessários e os elementos dispensáveis. Quem ganha? Eu vou acumulando de ponto em ponto, conforme ele vai acertando os elementos necessários para resolver o problema dele. Se ele pegar o dispensável, eu vou reduzindo o ponto. Quem tiver mais pontos, ganha. Esse jogo procurou não só estimular a aprendizagem do conteúdo de tabela periódica, mas também orientar os alunos sobre os problemas. Estimulou também a competição versus cooperação e também falou sobre o Nutri, né? E permitiu que o aluno aprendesse um pouquinho sobre a alimentação diversificada. Obrigada!